Será mesmo que o SEO morreu ou perdeu força? Não. O SEO mudou e muita gente ainda não se adaptou. Em 2026, o SEO não é mais só sobre ranquear no Google, eu sei. A gente sabe, todo mundo já sabe. É sobre ser encontrado, citado e recomendado em múltiplos ambientes. E aqui eu tô falando de Google, YouTube e claro, né, gente, as mais famosas aí. É a Everview, ChatGPT, Perplexity, entre outros lugares que agora você precisa aparecer, ser citado e ser mencionado. Tudo isso já faz parte da jornada de busca e hoje eu quero te explicar de forma clara como fazer SEO em 2020. Porque sim, ainda é SEO, apesar de você também poder interpretar como GEO, IO, enfim. Continua sendo SEO. Eu sei que SEO não é mais só Google. Eu acho que a primeira grande mudança é essa aqui. Hoje as pessoas buscam respostas em vários lugares, né? Então no Google, no YouTube, no ChatGPT, na IA do próprio navegador, que também agora a gente tem os navegadores ali da OpenAI, navegador do Perplexity, que eu adoro também, o Comet, né? E até dentro das próprias ferramentas, né? Então tem busca que a gente acaba nem fazendo dentro das LLMs ali, pode ser dentro de uma ferramenta de um site. O SEO agora ele é multicanal, mas com a mesma base, conteúdo confiável, bem estruturado e estratégico. E vale lembrar de uma coisa, tá? O Google nem sempre dominou as buscas online. Quem pegou o começo lá da internet deve lembrar que existia o Yahoo, o KD, né? Vocês vão lembrar disso, tá? E até mesmo depois aí o Bing começou a surgir, tá aí até hoje, né? Eles dividem esse espaço na busca e os profissionais de marketing precisavam se adaptar para aprender em cada um deles. Alguns melhor, em outros pior. No começo dos anos 2000, o Google desbancou todos e virou o principal buscador. E ficou assim por muitos anos, até tempos atrás, aí um ano atrás, um ano e meio atrás, que mudou por conta da questão da IA. O Google voltou ali a ser cercado por novos concorrentes, né? Então eles acabaram chegando com tudo. E nós, profissionais de SEO, meio que a gente ficou perdido no meio disso tudo, né? Então a gente precisou aprender a falar de um novo tipo de jornada de busca que antes a gente desconhecia, né? Então, uma realidade que, na minha opinião, vai durar por um bom tempo. E isso nos leva para um segundo ponto: a queda do tráfego informacional. Bom, pessoal, o tráfego informacional clássico tá caindo, isso não é mais segredo, né? Então, perguntas como o que é, como funciona, definição de, cada vez mais são respondidas sem clique. E a gente sabe disso, né? A gente sabe como que é, vai ali na IA, faz a pergunta, né? E aí a gente já tem a resposta dentro da própria IA e a gente acaba não clicando. Isso gera o que a gente chama de tendência de clique zero. Não significa menos busca. A gente continua fazendo busca incansavelmente, né? Não significa menos visita para quem só cria conteúdo de topo de funil. Porque enquanto isso acontece com conteúdo informacional, o tráfego transacional ele deve continuar forte. Então quem busca produto, serviço, comparação de um produto e outro, preço, solução, ainda precisa tomar uma decisão. E nesse momento, o usuário vai clicar no seu site para entender melhor os detalhes, né? Entender melhor o que você oferece, quem é a sua empresa, etc. Então, em 2026, os cliques orgânicos, eles estão concentrados onde existe decisão. Então, isso que é muito importante. Significa que se você deve... Isso significa, aliás, que você deve parar de fazer conteúdo de topo de funil? Não. Conteúdos informacionais continuam sendo importantes para o algoritmo te dar visibilidade no meio da competição e entender quem você é, né? Mas vale apostar principalmente em conteúdos informacionais exclusivos. Isso inclui, por exemplo, infográfico, pesquisas de mercado, dados originais, estudos, coisas que fazem o seu conteúdo ser único, que fazem ele se distanciar de conteúdos genéricos criados por IA, né? Então, voltando àquele tradicional SEO em que o nosso foco era gerar valor e não apenas número, né? Então isso cada vez faz mais sentido. E é por isso que a próxima dica que eu tenho para vocês é o quê? SEO e CRO devem estar alinhados, tá? Já faz tempo que eu bato nessa tecla, pessoal. A gente já vem trabalhando com CRO há muito tempo na empresa onde eu trabalho. Então a fusão entre o SEO e o CRO ela é extremamente importante. Em 2026, esse aumento de cliques em páginas tradicionais acabou virando um ativo muito estratégico. Não basta mais eu apenas ranquear uma página de serviço ou uma página de vendas. Ela precisa carregar rápido, ser clara, responder o usuário, gerar confiança e, claro, por último, converter, que acaba sendo a nossa missão ali mais importante.
Se a sua página ela não tá pensada, né, ela não foi pensada na experiência do usuário, não passou por testes, não teve o olhar de um CRO, um profissional que é focado nisso, o lead simplesmente vai clicar na próxima opção. Se ele tentar acessar essa página no celular e a página não carregar em 3 segundos, adeus, ele não vai aparecer. Então, o SEO em 2026 precisa olhar principalmente para conteúdo, layout, mensagem, estudar, né, os itens de CRO. Então, quando você integra SEO e CRO, você extrai muito mais valor do mesmo tráfego, porque o SEO está trabalhando em adquirir esse tráfego, e o CRO ele vai trabalhar na experiência desse tráfego que foi tão difícil para você adquirir, tão difícil fazer esse cara chegar ali na sua página. Quem conseguir fazer essa junção vai vender muito mais em 2026. Novas métricas e KPIs de SEO. Se a forma de pesquisar mudou, as métricas também precisam mudar. Como eu disse antes, cliques não contam mais a história inteira. Em 2026, você precisa olhar para novos KPIs, menções de marca, citações em respostas de IA, presença em comparações, share of voice ali nos ambientes das LLM. E se o usuário não entra no seu site, mas a sua marca aparece nas respostas ali do ChatGPT, se o seu vídeo no YouTube é citado por uma IA, se um short seu furou a bolha, né? Então, se você conseguir algum desses aspectos, você tá no caminho certo. Ser citado por uma IA é como você tá presente na mente do usuário. Por isso, SEO passa a medir o impacto, não apenas a visita. Clique, impressão no Search Console já não são mais KPIs completos de Brand Awareness como a gente usava anteriormente. Hoje já existem ferramentas de SEO que mostram métricas específicas para buscadores de IA, tá? Mesmo que de forma gratuita ou limitada. Isso permite acompanhar como sua marca ali performa em cada ambiente de IA e fazer, aliás, te dar ali números, né, informações para você conseguir fazer decisões mais assertivas também nessa frente. Bom, pessoal, o YouTube também virou um pilar de SEO e IA, né, que é extremamente importante. Em 2026, o YouTube ele tende a virar protagonista nas estratégias de SEO, tá? E o motivo ele é simples. Os vídeos eles são muito valiosos para as IAs. Eles são fáceis de transcrever, fáceis de resumir, ricos em contexto e ótimos para recomendação. Conteúdo em vídeo ele acaba alimentando humanos e máquinas também ao mesmo tempo. Por isso, o YouTube ele deve ser visto não só como uma rede social, mas também como um motor de busca, né? Então, é muito importante você entender o que o seu usuário busca e como ele busca ali no YouTube, tá? O AI Overview é a prova disso. Ele frequentemente cita trechos de vídeos no YouTube quando você faz uma busca lá no Google. Claro, o fato do YouTube ser do Google também ajuda, né? Mas isso é muito importante para a gente entender o que a gente está vendo que o algoritmo por detrás do Google vem monitorando que os usuários gostam. Então, se o Google está usando ali o acervo do YouTube como um grande diferencial para elencar um site sobre o outro, isso significa bastante para a gente, né? Então, dependendo do seu negócio, o YouTube ele pode ser uma das estratégias mais fortes de SEO e de visibilidade orgânica em 2026. Então, vale a pena você olhar para isso também. Bom, pessoal, um outro ponto também bastante importante é a parte do SEO técnico, sendo a base de tudo, como nunca antes foi, né? Então, nada disso que eu falei até agora funciona sem base técnica. E eu realmente acredito que o SEO técnico nunca foi tão importante como agora, tá? Dados estruturados, conteúdo bem organizado, performance, tudo isso traz o que a gente chama de legibilidade para as IAs. Então, não só ajuda a melhorar a performance para o seu usuário final, mas também para as IAs lerem o seu conteúdo, ler o seu site, tá? Então, muita gente esquece que o Google ele não vê o seu site como a gente, como eu e você enxerga, tá? Ele passa por um processo de crawling, renderização, indexação. Então, se o seu site depende demais de JavaScript ou se o seu conteúdo principal ele só aparece depois de muita execução, você acaba criando o que a gente chama de fricção, né? Então, que é o processo ali que decide se você vai ser indexado corretamente ou não. Então, é muito importante que você torne mais fácil possível para o Google ler o seu site, para o algoritmo por detrás das IAs lerem o seu site, tá? Então, se o seu site é lento, pesado, difícil de processar, você acaba perdendo, tá? Nessa corrida louca ali para poder ranquear, para ser citado. Então, na experiência do usuário, na eficiência de rastreamento, 2026 acaba tendo ali esses itens de tech como primordiais, tá? Então, se a IA não entende o seu site, ela não confia. Se ela não confia, ela não cita.
sites bem estruturados são os primeiros a serem usados como fontes por IAs. Por isso, o SEO técnico nunca foi tão importante na era da IA. Tá? Então, isso é extremamente importante para você saber logo no começo, quando você estiver trabalhando no seu site, beleza? Bom, pessoal, para fechar, na era da IA, quem não é entendido pela máquina não é recomendado por ela. Por isso, fortaleça a parte técnica na sua estratégia de SEO. Bom, pessoal, e para encerrar esse vídeo, eu gostaria de reforçar que SEO em 2026 não é sobre lutar por cliques, é sobre ocupar espaço, é ser visível, é ser citado, tá? Então você precisa ser citado, aparecer no momento de decisão do usuário, é você ter presença, tanto na IA, como em vídeo, como em buscadores, né? Seja no YouTube, seja no Google, seja no ChatGPT, onde quer que seja. Então, quanto mais presença você tem, maiores as chances de você converter. Então, coloque tudo isso em prática para você conseguir colher frutos aí ao longo de 2026. Se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, vou te pedir um favor, deixa um like, comenta aqui embaixo o que você gostaria que eu te ensinasse, o que você gostaria, qual tipo de conteúdo que você gostaria de aprender mais. E se você ficou com alguma dúvida em relação a tudo isso que eu falei aqui, deixa aqui embaixo que eu respondo ao seu comentário, beleza? Se inscreve no canal que a gente se vê no próximo vídeo e até a próxima. Tchau!